Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Costa. Eu vou trabalhar com vocês Física e Química esse ano para preparar vocês para o Enem. Sou bacharel em Física pela Universidade de São Paulo e engenheiro politécnico pela Escola Politécnica para Engenheiros lá da França. Fiz mestrado em Biofísica, Ciência dos Materiais e Matéria Condensada. Aqui na USP e esses outros dois na França. Eu preciso apresentar isso aqui para vocês, porque é a minha qualificação, vou gerar, que gera a credencial que eu preciso para vocês saberem que todo o conteúdo vai ser ensinado com excelência. E eu gostaria também de falar alguns pontos de orientação a respeito do nosso cursinho, que todo ano eu tenho que falar na primeira aula. E aí a gente pega um pouco de tempo que era para ser usado para revisar, né? Como que eu estou colocando, aproveitamento do tempo. A nossa meta é 100%, certo? E é uma meta razoável, porque vocês estão gastando dinheiro para pagar o cursinho, né? E eu estou sendo pago pelo cursinho para fazer isso. Então, esse ponto aqui é um dos mais importantes dessa orientação, que tem acontecido coisas que atrapalham esse aproveitamento 100%, certo? E eu vou, para isso, fazer essa aula de orientação aqui, só você assistir o vídeo, é bem curtinho. Então vamos lá. O que eu preciso a respeito de comportamento na minha aula? Você tem que chegar na hora. Vamos supor que a minha aula seja na quinta-feira. Acho que na quinta-feira minha aula vai ser às 10 para as 9, 20h50. 20h50 eu começo a aula. Se você chegar atrasado, o que vai acontecer? Você vai ter que pedir para o professor explicar de novo. Isso não é uma atitude ética em relação aos outros colegas. Se eles chegaram na hora, porque você também não chega. E a aula termina mais 50 minutos, que é o tamanho padrão da aula. No caso, quinta-feira vamos ter 2 aulas, então dá mais 100 minutos. A aula vai terminar às 22h30 em ponto. Eu vou contar. Se tiver faltando 2 segundos para terminar a aula, esses 2 segundos a gente vai revisar alguma coisa, certo? Eu não vou ficar obrigando ninguém a ficar na sala, obviamente, que isso aí não existe. Mas eu preciso que vocês façam um trabalho sério. E eu vou fazer o meu melhor para fazer um trabalho sério. O que significa isso? Chegou lá no cursinho, você vai... Para que você vai lá? Certo? Qual que é o seu propósito lá? É estudar. Então, você chega lá na hora certa e começa a estudar. A hora que terminar, você vai embora. É para isso que serve o cursinho. Não é para socializar, nem para fazer amigo, e nem para qualquer outra coisa. Você pode fazer isso, claro, fora desse intervalo de tempo aqui, através dos contatos que você conseguiu do cursinho. É normal, a gente é humano. Mas aqui nesse tempo, esse tempo não serve para isso. Entendeu? Respeito. O que significa respeito? Respeito significa ter um mínimo de cordialidade e educação, não só comigo, com os outros professores, com a proprietária do cursinho, mas com os colegas também, certo? Parece meio ofensivo ter que colocar isso aqui no cursinho, mas eu tive problema com vários alunos que não aprenderam isso, né, na vida deles. Eu acho absurdo ter que falar isso, mas infelizmente com o público que a gente teve, não estou dizendo que é o que a gente vai ter, na verdade o pessoal do ano passado foi muito bacana. Eu só senti um pouco de tensão com uma pessoa e foi até bem bacana, pessoal tudo educado, graças a Deus, não teve problema nenhum. Mas eu preciso pedir porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar esse ano. Então a pessoa tem que estar consciente do fato de que eu, pelo menos, não tolero agressividade desnecessária, falta de educação e desrespeito. Eu prefiro trabalhar com outra coisa do que ter que engolir isso para trabalhar lá no cursinho. Esse é um motivo que eu não quero dar aula em escola pública, por exemplo. Nunca dei e nunca vou dar. Porque isso aqui tem que vir da origem da pessoa, certo? A gente não vai trabalhar isso aqui no cursinho. O que é o cursinho? O propósito do cursinho é revisar e treinar, só. Isso aqui você já tem que vir de casa com ele. Se você não sabe, tem uma técnica que é infalível, é só você ficar quieto. E lembrar, estou aqui para revisar, treinar, revisar, treinar. Finalidade do cursinho, o que eu tenho a dizer é que o cursinho serve para isso. Eu já falei, revisar, treinar, tirar dúvida e treinar. Clareza no propósito. Isso aqui eu vou, para mim está muito claro.
que eu vou fazer lá? Estou trabalhando. Para você tem que estar claro também. O que é que você está fazendo lá? Você não está lá para socializar, nem para fazer amizade, nem para arrumar namorado ou namorada. Você pode fazer tudo isso, só que no intervalo da minha aula não é para isso que ela serve, certo? Essa clareza no propósito é algo que você tem que conversar. Vamos fazer um quadro aqui, que eu conversei com alguns estudantes nos anos anteriores dessa forma. Você tem mais de 18 anos? Você já é maior? Você tem duas situações, ou você mesmo está pagando o seu bolso, ou são seus pais que estão pagando. Se você tem menos de 18, mesma coisa, ou você está pagando ou seus pais estão pagando. Porque aqui no Brasil, a partir de 14 anos, você pode trabalhar, né? Então, às vezes acontece ter estudante nosso que tem 15, 16 anos e pode pagar o cursinho. Então, no caso de você ter mais de 18 e está pagando, e chega lá no cursinho, você se comporta de maneira desrespeitosa, relaxada. Por quê? Em geral, essas duas coisas vêm junto. Se você é relaxado, você não faz o que o professor se propõe a fazer, te orientar. Para quê? Para revisar e treinar para o Enem. A tendência é você querer jogar a responsabilidade no professor. Só que é óbvio que toda atividade de ensino-aprendizagem é um trabalho feito a quatro mãos, pelo menos. O professor dá as dicas, como eu vou dar algumas dicas aqui de estudo daqui a pouco, você vai e segue as dicas. Aí você pode criticar a dica que o professor deu, óbvio, isso não tem problema nenhum. Mas você não segue nada, você não faz a lista de exercícios. Você tem um problema, por exemplo, eu dei uma indicação aqui de matemática, que é o livro do Dante. Se você não foi lá e fez os exercícios para você eliminar aquele problema de matemática que eu preciso para a minha aula de física, eu já falei 2 vezes, por exemplo, todo ano tem pessoas que não sabem frações, pessoas que não sabem notação científica. Isso aqui está na aula de matemática. Só você ir lá, pegar o livro do Dante, treinar. Ou senão, o que você faz? Quando o professor de matemática, se eu não me engano, esse ano é o professor Luiz, dessa matéria, através desse vídeo você já vai ficar sabendo. Você tem que saber isso aqui. Regra de 3. Isso aqui eu não vou ensinar em física. Não posso perder tempo com isso. Porque a gente comprime todo o conteúdo dos 3 anos, dos 3 ou 4 anos do ensino médio, tudo em poucos meses. Tem que ser muito rápido. Então, quando você é relaxado e não cumpre esses conselhos, e se torna, por causa disso, uma pessoa desrespeitosa com o professor, por vários argumentos. Ou você acha que não devia estar ali, ou que estudo não serve para nada, que o Enem é uma bosta, você nem devia fazer, você tem que questionar. Então o que você está fazendo lá? Qual que é o seu propósito? Se o seu propósito for estudar, nós estamos lá para te atender. Nós prestamos um serviço. É muito engraçado em educação, porque está claro o serviço que nós estamos prestando, que nós estamos te oferecendo. Você foi lá, tem mais de 18 e pagou com o seu dinheiro. Mas você age dessa forma. Então tem um problema no seu propósito. O que você está fazendo lá? Será que é aquilo mesmo que você quer? Se for, se você decidir que é, nós vamos te ajudar. Só que aí a gente precisa que você mude a sua atitude. Você vai repensar se é aquilo mesmo que você precisa naquele momento, se é aquele serviço mesmo que a gente oferece esse serviço aqui. Revisão, treinamento para a prova do Enem. Está no contrato. Certo? Se for isso que você quer, você muda a sua atitude e nós vamos continuar te ajudando. Ora, se você tiver mais de 18 anos e for os seus pais que estão pagando para você, aí você tem que conversar com eles. Aí você vai redefinir o seu propósito com eles, não é comigo e nem com a dona do cursinho. Certo? Não é para ofender ninguém isso aqui. Isso aqui é para ajudar vocês a se orientarem e para o nosso serviço funcionar de maneira profissional. Certo? E se você tem menos de 18 anos, mas você mesmo paga, eu vou repetir as mesmas coisas que eu falei aqui. Se você age de maneira respeitosa, está trabalhando direitinho, tudo bem. Caso contrário, você vai fazer a mesma coisa com uma pessoa que tem mais de 18. Sabe por que eu faço essa separação entre mais de 18 e menos de 18? Porque aqui eu não posso falar para você fazer isso. Eu tenho que falar para você conversar com seus pais também. Porque do ponto de vista legal, você não faz o que você quer. Então, revise o seu propósito e converse com seus pais. E no caso você ser de menor e seus pais que pagam, aí é óbvio que você tem que conversar com seus pais sobre o que você quer, certo? Isso vale em todos os casos, exceto quando é você mesmo que é independente, ok? Aí você conversa com sua família também, para receber algum conselho, para se orientar, decidir se você vai trabalhar em vez de estudar. Só que isso não é feito na sala de aula, certo? A gente pode conversar com isso, eu até gosto de conversar com os meus alunos.
Só que isso não é para isso que nós estamos aí. Nós estamos aí para estudar e revisar para o Enem. Então, se você está indo com essa clareza, nós vamos trabalhar bem. Se você tiver algum problema nessa clareza e começar a desrespeitar os procedimentos de trabalho lá no cursinho, aí nós temos que mudar de atitude, certo? Você tem que mudar de atitude, ok? E repensar o que você quer. Para essas referências aqui para terminar, eu dou uma referência de matemática, porque muita gente vai para física e para química sem saber as partes básicas de matemática. Que no meu caso, a notação científica, regra de 3, frações, proporções. Essas coisas são pré-requisitos para a física. Tem aqui, por exemplo, você vai aprender, tem equações de primeiro grau, segundo grau, tem requisito para cinemática. Basicamente isso. E tem outras coisas que a gente vai falar. Potenciação, radiciação, certo? Alguma coisa de geometria, como por exemplo o conceito de π. Tudo isso aqui você tem que saber. A gente, claro, tenta fazer o melhor para dar uma revisão disso rapidinho, se for preciso. Só que acontece muito dos estudantes ficarem se arrastando 1 mês, 2 meses com regra de 3. Não pode. Não é assim que estuda. Você não vai fazer o professor de física ficar se arrastando com regra de 3 e nem o professor de matemática. Se você detectar um problema na sua formação, que pode acontecer, e é para isso que a gente está lá, para te ajudar a resolver esses problemas, você vai pegar o livro do Dante e vai fazer uma porrada de exercícios. Se os exercícios do Dante não forem suficientes para que você chegue no nível necessário para fazer a aula de física e química, o que a gente faz? Você pede o professor te manda uma lista com 100, 150 exercícios, você faz. Agora tem só uma coisa que eu gostaria de acrescentar, é que os alunos discutem, reclamam muito sobre, isso eu até esqueci de pôr aqui no meu plano. Ó, essa clareza de propósito aqui, às vezes ela vem um tanto de empecilhos. Quais são esses empecilhos? Vida pessoal, todo mundo tem, né? Mesmo a criança. Quanto mais vocês que são adolescentes, estão entrando na vida adulta agora, é normal que isso aqui pode ser um problema que vira e mexe tem, né? Vida pessoal, trabalho, alguns alunos já trabalham, família, né? Aqui nessa vida pessoal ou por família, eu já tive alunos que tinham filho, alunos que eram nova ainda, mas já tinha filho, é casada, outras, uma aluna nossa há muito tempo cuidava de parente, enfermo, então tem isso tudo, trabalho e finalmente desmotivação. Ok? Aí é o seguinte, vida pessoal, família e trabalho, isso não tem jeito de fugir. Então o que você vai fazer? Você vai, de novo, aproveitar o máximo do cursinho. Se você for lá para reclamar, você está fugindo do propósito nosso, que é revisar e treinar. Eu estou cansado. Eu também, em geral, quando eu vou dar aula, eu estou cansado também, de várias coisas. Não é por isso que eu deixo de dar o meu melhor ali. São problemas que estão fora da esfera do cursinho, não é o serviço que a gente oferece. O serviço que a gente oferece é muito limitado, é revisão e treinamento só. Eu procuro fazer o melhor que eu posso para dar um conselho bom, para motivar, para não deixar a pessoa desanimar, certo? Mas vocês têm que lembrar o seguinte, dificuldade na hora de fazer qualquer tipo de trabalho, porque isso que você vai fazer agora é um trabalho. E pode ficar tranquilo que trabalho sempre é chato, viu? Não existe trabalho que seja gostoso o tempo todo. Não sei se você pode ficar tranquilo. Eu estou fazendo ironia, né? Pode tirar seu cavalinho da chuva, né? Que a gente, quando é mais novo, a gente acha que tem um mundo paradisíaco em algum lugar que é só achar. Não existe. Toda atividade humana, ela tem os seus percalços, as suas dificuldades, a sua parte entediante, chata, nojenta. E é a nós que cabe a vontade de superar isso aí e sair dali, de 50 a 50 minutos, gente. Isso aqui não é nada. Depois você vai sair, 50 minutos passa rápido. Você vai estudar e depois você vai embora. Você vai descansar, assistir filme. Você não pode deixar a sua ansiedade atrapalhar o trabalho que você vai fazer aqui. E muito pior, né? Como eu falei, às vezes parece ofensivo ter que falar isso, mas como a gente teve problema no passado, não só não pode deixar atrapalhar você, como seria absurdo você deixar isso atrapalhar os seus colegas ou o professor, que são pessoas que não têm nada com os seus problemas, que têm os seus próprios problemas, certo? Então faz parte da ética, né?
nossa qualidade de ética como ser humano, de ter isso de maneira clara. E desmotivação, desmotivação, pessoal, todo mundo tem, porque todo mundo vive numa loucura hoje em dia. A velocidade das coisas que a gente tem que fazer na vida aumentou e a gente está sempre num processo de adaptação. Eu procuro fazer o máximo que eu posso falhar, né? Como sou humano, posso falhar, para motivar todo mundo. Isso eu faço durante a aula mesmo. Eu gosto disso aí, eu acho que faz parte do meu trabalho também, tentar motivar vocês. Só que eu sou limitado pelas minhas palavras e pela minha experiência humana. E eu não consigo tocar o coração de todo mundo, para todo mundo fazer o que é preciso fazer, se o objetivo dele for esse aqui, passar nessa prova, certo? Nosso objetivo é bem restrito, é só uma prova do governo que seleciona pessoas para entrar nos cursos universitários da rede pública de ensino superior, certo? Porque às vezes a pessoa acha que o nosso propósito é aprender muita física, não é isso, a prova é o quê? Treinar para Enem, certo? A gente precisa ter essa clareza. E a motivação que você precisa para fazer essa prova aqui, ela é sua, é individual, certo? Uma vez que você decidiu que é isso que você quer, nós estamos lá para te ajudar. Mas enquanto você estiver meio sem saber o que fazer, infelizmente fica complicado, porque não é para isso que nós estamos lá. Nosso serviço, nós somos uma empresa, nosso serviço é fazer isso aqui, certo? A gente não consegue, com a estrutura que a gente tem, prestar o tipo de serviço, certo? Então eu queria que vocês todos tivessem isso na cabeça. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente está à disposição no WhatsApp para dúvidas e para as aulas até o final do ano, se Deus quiser. Eu desejo sucesso a todos. Tenho certeza que aqueles dentre vocês que se esforçarem vão conseguir o seu objetivo e